Tá começando Conversas Rádio Disney, eu sou o Fernando Prado, seu host, e hoje é o dia da gente voltar a ser criança, assim, a gente ficar encantado, assim, ficar duvidar dos seus próprios sentidos, inclusive. O dia de tirar o coelho da cartola, quero saber se isso ainda existe, tá? Henri Clau tá aqui com a gente, aê! Prazer, obrigado pelo convite. Serão bem-vindos, viu? Obrigado. Essa amizade tem quanto tempo? Já 15 anos que eu tô sabendo? 16 anos. Como é que surgiu essa amizade aí? Nossa, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Mas tem várias coincidências que são engraçadas nessa amizade. Porque tudo começou, obviamente, quando a gente era criança, a gente amava fazer mágica e aquilo foi crescendo dentro de cada um de nós, Sim. né? Só que eu e o Henry, a gente morava no bairro um ao lado do outro, né? Eram bairros vizinhos em Belo Horizonte e a gente não se conhecia. A gente estudou na mesma escola e a gente não se conhecia. Tá zoando. Não, sério. Eram de turmas diferentes, mas era a mesma escola, a gente passava o recreio junto, a gente não se conhecia. E as nossas mães formaram na faculdade juntas da mesma sala. Só que eu só fui conhecer o Henry num meio mágico, numa reunião de mágicos, anos depois. Exato. Caramba, mano! Se isso Num não é clube de magia, eu não sei o mágicos, que é é. mais. E é um pouco do que é da história que a gente conta lá no nosso especial, que as pessoas vão ver e falar, essa história é real, é verdadeira. Mas eu assisti um show de vocês no teatro e fiquei assim... A gente se emociona, a gente ri, a gente chora junto, porque é muito emocionante. E vocês mostram alguns momentos do show, né? As imagens, vocês crianças também Sim, ali, sim. se apaixonando. Porque, claro, do nosso lado, a gente vê a ilusão e a gente fica bobo com isso. Vocês, quando começaram a querer saber como era feito ou como criar as próprias, isso foi deixando mais interessante? Ou foi assim, agora eu descobri como é que é, não sei se eu me interessei. Como é que foi? Era isso, assim, a cada descoberta? Na verdade, é sempre uma pesquisa e descoberta, né? E não existe muito pra gente essa questão de descobrir como é feito. Porque a mágica nada mais é do que, a gente sempre diz, um filme ao vivo, né? Então você vai ver todos os efeitos especiais ali, um homem voar, uma pessoa se teletransportar, né? É como se você estivesse vendo um filme ali com todos esses grandes efeitos mais na frente dos seus olhos, né? Então a gente sempre fica mais encantado pelo efeito, né? Sim. Como que os diferentes efeitos podem ser produzidos nas pessoas e como que isso pode tocá-las de uma maneira diferente também. E deve ser bacana pra vocês verem quando a gente fica assim, mas como? Mas como? Isso deve ser muito legal também, No né? início, sem dúvidas, esse foi o principal motivo que, pelo menos, levou a gente a continuar esse processo, que é um processo de aprendizagem, um processo de treinamento, é um processo longo para você aprender o número, né? Não é só o segredo em si, né? O segredo é a base do número, mas da mesma forma como uma pessoa aprende uma habilidade nova, ela demora um processo até chegar vamos dizer assim, na excelência daquela entrega daquela habilidade. E quando a gente fala sobre a mágica, no início, sem dúvidas, são as carinhas das pessoas que chamam a nossa atenção ou que nos conquistam cada vez mais. Então eu quero despertar mais aqueles sentimentos. Mas com o passar dos anos, a gente começa a perceber que a gente pode despertar outros sentimentos nas pessoas, não só com o efeito de surpresa que a mágica por si só já traz, mas outros sentimentos, como a questão das risadas, como questão da emoção, que é muito do que a gente traz dentro do nosso especial que foi lançado na Disney, que é essa questão de envolver o mundo mágico, de trazer uma experiência que seja positiva, que tenham emoções positivas ali, que façam as pessoas rirem, chorarem, se divertirem, ficarem surpresas, se assustarem. Sim. Isso tudo utilizando não só a mágica, mas vários outros elementos. Que tipo de mágicas ou de ilusionismo que a gente encontra, assim? Tem esse mais próximo, esse close-up, assim? Close-up, que a gente chama isso. O que mais? Eu tenho mas são vários. os escapes, assim, A né? gente tem escapismo, a gente tem grandes ilusões, a gente tem mentalismo. Mentalismo. A gente tem comedy magic, né, que é mágica com comédia. A gente tem mágica para criança, né? A gente tem manipulação, que é utilizar de toda a destreza manual, das habilidades manuais para produzir os efeitos mágicos. Você viu isso no show também, no momento que a gente tá, que eu tô tocando piano, o Klaus aparece diversas cartas no ar. Lindo. Então assim, a gente Levitação. Levitação Grandes ilusões, tá ligado né? mais um pouco de grandes ilusões. Então, assim, na real, o Illusion Show, né, e o especial nosso, que é o Mestres da Mágica, ele é mesmo uma celebração, assim, de todos esses ramos da mágica, né? De todas essas diferentes possibilidades que o mundo mágico nos traz. Cara, os caras fazem aparecer no show que eu tinha assistido, né? Que eu assisti, eles simplesmente fazem aparecer um helicóptero, tá? Tipo, do Neida me aparece um helicóptero no palco, assim. E isso é muito interessante. Tem uma lance que eu sei basicamente, assim, que eu sei de longe, que é o lance do misdirection, né? Que o cara que trabalha com isso, profissional, ele engana o nosso olhar. Ele faz a gente olhar para um lado e não olhar para o outro. Deve ser uma coisa
interessante também de vocês, né? O misdirection é uma técnica da mágica, assim, então você falou super bem, já tá bem alinhado aí. Só sei isso, tá, galera? Parei por aqui. O misdirection. E o misdirection, apesar do nome ser misdirection, né, que é perder a atenção, na verdade ele é uma técnica de controle da atenção. Ah, legal. Então é você controlar a atenção do espectador, assim como é um filme, assim como é um teatro. Você tem que controlar a atenção das pessoas para que elas consigam absorver toda a informação que está sendo repassada naquele momento. É óbvio que ao você ter o controle, né, deter o controle da atenção do público, você consegue executar a técnica da mágica que é necessária para produzir o efeito mágico com mais maestria. Então você consegue, obviamente, fazer com que o efeito ele seja mais visual na mente das pessoas, porque elas estão focadas em entender o conceito, entender a história, entender tudo aquilo que está sendo repassado, as informações. E, paralelamente a isso, a técnica está sendo executada. Isso é muito legal. E claro que pra quem tá assistindo, pra gente não interessa a técnica, a gente quer ficar emocionado, a gente quer ver acontecer, né? Quando os meninos voam no palco, eu também me lembrei do David Copperfield também, que é a grande referência de vocês, e também foi a minha, porque eu lembro eu criança também, a mesma... Assistindo aquilo e falando, meu Deus, e aí os caras fazem na sua frente. E marca também. Muito, né? Marcou muito a sua infância, marcou até hoje. E a mágica tem esse poder. Sim. Olha só que legal, o ilusionismo ele tem esse poder de marcar a memória de longo prazo. É por isso que você lembra até hoje do Copperfield voando. Não, e a partir de agora eu lembro de vocês Aí, voando. tá vendo? Então isso eu vou levar pra frente, porque é isso que é bacana, que vocês usam de uma forma diferente, poética, trabalham dentro da verdade de vocês, isso que é tão bonito. Agora, como é que essa recepção do que vocês fazem em outros países? Porque Henrique Claus já viajou mais de 20 países, essa dupla já esteve em mais de 20 países, em culturas diferentes, falando idiomas diferentes. E deve ser diferente também, né? Às vezes uma coisa que pra gente é uau, às vezes em outra cultura é assim, tá. Rolou isso já? Na verdade, assim, a mágica ela é muito visual, né? Então, assim, o que também nos permite avançar por diversos tipos de países, de passar por diversos shows fora do país, sem necessariamente ter que falar a língua local, né? Então, a gente fez turnê na China, por exemplo, a gente não fala mandarim. Sim. Mas é muito legal ver que as pessoas reagiam aquilo porque elas conseguem visualmente entender o que está acontecendo. Que massa, né? Se você tem momentos do show que você vê um homem levitar, não preciso explicar nada, né? Aquilo já naturalmente já conecta com o ser humano. Então, a mágica ela tem uma linguagem universal muito forte por ser uma arte muito visual, de efeitos visuais, né? Sim. Então, isso nos ajuda a ter essa possibilidade, assim. É óbvio que existem diferenças culturais locais, né? Às vezes, é mais ligado isso ao texto. Às vezes, um tipo de comédia vai funcionar melhor nos Estados Unidos. Verdade. Na China é um outro tipo de comédia, né? Aqui no Brasil é um outro tipo de comédia. E a gente vai tentando adaptar para saber com que... Porque, para quem assistiu e vai lá ver Mestres da Mágica no Disney Plus, vai ser lindo. Tá cheio de pontinhos de humor ali. Então tem muitos momentos que as pessoas vão rir com a gente ali e a gente tem que sempre adaptar esse texto para funcionar em outros países. E a experiência do American's Got Talent, como foi? Porque eu assisti pelo menos umas 5, 6 vezes, eu acho. Tá aí, ó. Aí, ó, gente. Bom, primeiro assim, esse palco, esse teatro deve ser uma coisa absurda de estar ali. Absurdo. Não é? Gigantesco, Porque a gente assiste só na TV, no YouTube e tal. E eu vou falar que eu sou metido. Eu vi isso aqui na minha frente, tá, galera? Que eu assisti o show dos caras, tá vindo na minha frente. E todo mundo pode ver, né? Tá vendo? Ó, tá vendo? A gente começa uma turnê e todos esses grandes números que estão lá no Disney Plus e que a gente faz na internet. O mais legal é que a gente tem essa premissa de que tudo que a gente faz na televisão, as pessoas podem ver ao vivo, né? Pra gente confirmar que não é truque de câmera, que não existe corte. Tudo que vocês estão vendo ali acontece na frente de todo mundo. E vale muito a pena, tá? Essa galera mais jovem hoje que às vezes vê no vídeo e fala assim, já vi. Não viu não. Não viu não. Vai por mim. Assista no teatro. Assista, se tiver essa oportunidade de ver os dois aqui no teatro, vá. Porque é outra pegada. Você tá olhando no olho deles, você tá olhando a emoção de todo mundo, assim, surpresas que acontecem a todo momento. Mas me fala dessa experiência, porque eu achei o máximo. É uma honra poder ir lá em Hollywood, num teatro em Hollywood, para você realmente apresentar aquilo que você começou desde criancinha a fazer. Sim. Então é um sonho, sem dúvidas, é um sonho de nós, como brasileiros, ter o nosso trabalho valorizado fora do país, provando que no Brasil é possível sim produzir arte de qualidade, produzir experiências de qualidade que chamam a atenção até dos gringos. Isso é muito bacana. Então, sem dúvida, Você é viu uma a honra. reação deles, é super... Super assim. Não, e são os jurados ali, né? Os jurados são mais famosos. Super famosos, Exato. assim. Simon, Sofia Vergara, Heidi. Loucura.
Gente, Eles olha ficaram que malucos, lindo. né? Olha o Simon. A reação do Simon é muito boa. O Olha aí, Terry. É. Gente, Então pra gente foi muito assim, legal. né? O Terry a gente via nas branquelas, imagina. Imagina. E a gente vê isso da gente de perto, assim, num teatro. Foi muito legal a experiência do America's Got Talent, porque isso também foi uma porta pro mundo, né? Depois disso a Legal. gente fez vários programas de televisão na Itália, França, enfim, fomos convidados para poder participar de várias outras coisas. O Penn and Teller também, não é isso? Sim, também Penn and fizemos Penn Teller and Fuas, Teller. exatamente. Que eu fiquei também, porque lá eu assisto sempre, eu amo, né? Esse mundo, assim, como quem assiste, claro. E vi vocês também no Penn and Teller, também foi bacana a experiência. Super legal. É um programa super legal, né? Mais de mágica, assim. Ele Sim. conhece bem, né? Conhece bastante. Eu amo, de verdade. Eu vi que você tá bem inteirado. Eu né? amo. Porque não é um programa muito comum, né? Tipo, America's Got Talent é um programa que... De entretenimento no geral, variedades, etc. Mas Penn and Teller Fuas é muito de mágica, assim. Porque eu acho bacana deles, inclusive, é que eles não estão querendo passar pra gente explicar o que aconteceu por trás. Eu não quero saber isso. E eles têm um diálogo muito com vocês, com as técnicas, com as teorias. Então é muito interno. Então a gente que não sabe, a gente fala, então tá, a gente só sabe que não enganou. Ou sabe que enganou. Exato. Mas porque tem, claro, questões internas de vocês. E pra gente pouco importa. O legal é a gente ficar, né, amazed ali, empolgados com o que tá rolando. Legal. E eles são autoridades também, né? Não Sim, deixam de ser super, autoridades nos super. Estados Unidos e tudo E é mais. um programa muito bem visto. Acho que eles estão na 17ª temporada. Não? É um Muito programa legal, né? que foi sucesso ali nos Estados Unidos, tem muita audiência, não é à toa que eles sempre estão convidando os novos mágicos. E mais uma vez, para nós que somos brasileiros, ser um dos poucos, né? A gente conta numa mão quantos brasileiros apresentaram lá. Legal. E é uma honra muito grande, a gente carrega um peso muito grande de estar representando o nosso país num programa de tanta relevância nos Estados Unidos. Eu comecei brincando aqui sobre tirar o coelho da cartola. Ainda existe espaço para essas coisas clássicas? Para os clássicos? Eu diria que assim, o espaço sempre vai existir, mas assim, até que ponto isso se conecta hoje com o público, entendeu? Sei. É que o público hoje, ele é muito mais moderno, então ele quer uma linguagem moderna, né? E enfim, tem vários outros padrões de coisas que estão envolvidas nisso, que eu acredito que o clássico sempre tem seu ponto, mas o que a gente faz, a gente sempre pega o clássico e dá uma repaginada nele, né? Sim. Porque no clássico sempre vai ter uma coisa que encanta, que vai te conectar, mas é importante a gente olhar para isso de uma maneira diferente e adaptar ao mundo atual. Geralmente, vocês levam quanto tempo, assim, em média, para poder criar uma cena? Vou chamar de cena, assim, uma dessa. Porque imagino que tenha o pensamento, o raciocínio, Música. música, parte técnica. E música faz muito parte de vocês, inclusive, Muito. né? Música, emoção, a parte técnica e construir coisas. Geralmente, quanto tempo isso para cada um? É uns 6 meses, no mínimo, ali, pra gente conseguir chegar com um número na Fechadinho. primeira versão dele, porque ele ainda vai se adaptando ao longo das apresentações, porque você vai sentindo o público, você vai entendendo qual parte que o público se emociona mais, qual que ele aplaude mais, e aí a gente vai adaptando, mas a V1, vamos dizer assim, né, a primeira versão, ela sai por volta de uns 6 meses. 6 meses. É. Então vocês devem estar agora pensando em cenas que vocês vão utilizar na próxima turnê do ano que vem, Exatamente. talvez. Na verdade, a gente já estava rodando com a turnê, a gente tá rodando com essa turnê já tem um tempinho, e a gente já estava anotando números, pensando em coisas para fazer para um próximo show. Caramba. Até porque esse show desse ano, a gente já colocou coisas novas para já validar aí, entender o público, entender se a música que a gente colocou certa, se as pessoas vão realmente curtir essas novidades desse ano de 2025, porque todo ano a gente tem que tá trazendo alguma coisa nova. Sim. Não um show 100% novo, mas coisas novas já existem. Claro. E talvez em 2026 a gente venha com um show Não. 100% novo. Até porque, nossa, 100% novo, talvez? Meu Deus, porque é muita coisa, gente. Muita coisa. E se a gente pensar, né, a gente buscar aí décadas atrás, assim, os grandes, os clássicos, os nossos palhaços clássicos, os caras às vezes passavam a vida inteira com um número. Ou, às vezes uma vida inteira com 5 números. Mas não é porque os caras eram ruins. Pelo contrário, eles eram tão bons e demoraram tanto pra criar aquilo, que aquilo tem que ir pra vida, né? Sim, e assim, sim, e é sim. isso, cara. 6 meses, 1 ano pra criar, às vezes, um número e deixar ele fortão. Tem que levar também, né, Com cara? certeza. Tem que levar. Por isso que um pouco também do nosso objetivo agora é a gente também levar um pouco do nosso show para outros países que não nos conheceram presencialmente, assim, com o show full, né? Que é uma possibilidade muito grande. Tanto é que o próprio Mestres da Mágica é um conteúdo que já está no Disney Plus Latam, então toda a América Latina, não é só Brasil, né? É uma produção
brasileira, mas com muito orgulho a gente está levando aí já para América Latina inteira. E temos recebido vídeos de pessoas na Colômbia, no México, na Argentina, olha, no Chile. Tô assistindo o Disney Plus e vi vocês, então é muito legal. Inclusive a rádio Disney Latam é muito forte em vários países aqui da América Latina, então já podem comentar aqui, deixar seu comentário de qual país você está assistindo a gente, tá Los bom? Maestros de la Magia. Tá vendo? E ó, mais de 20 países falta. O que tá faltando para vocês conhecerem ainda? Tem algum que tá faltando? Tem alguns países ainda que estão faltando aí na lista aí, algumas coisas na Europa, algumas coisas no Oriente Médio, tá faltando, pra gente realmente levar o nosso show inteiro pra esse público e, obviamente, conhecer a reação desse público, entender um pouco melhor do país e viajar um pouquinho mais, né? Por favor, né? E isso tem que ir como? De container, né, gente? Exato, são 2 containers com equipamentos, né? 2 containers de 40 pés, é muita coisa. Uau, então, às vezes tem que ir antes de vocês. E vocês... Um mês e meio, a gente tem um show duplicado, tem um show que geralmente ele viaja e tem um show que fica aqui no Brasil, né? Até porque tem cenário, tem muita... A gente é muito parecido com um teatro musical. É um teatro musical, porque ele tem texto, ele tem música. A música ajuda a contar a história, a música ajuda a criar o tom emotivo, né? Então, assim, é uma quantidade grande de cenário, de figurino, de equipamento que anda com a gente também. Deve ser bacana, né? Vocês, lembrando a história de vocês como crianças, quer dizer, tudo que vocês tinham na época cabia numa pequena caixinha. E hoje deve ter que ter algum galpão pra poder ter show duplicado. 2 galpões. E uma equipe grande, porque a gente falou de 2 galpões? 2 galpões. Uau! Porque eles falaram, tem música, tem uma equipe grande com vocês, assim, Sim, né? De músicos, de pessoas de assistente de palco. Sim, exato. Músico, técnicos, assistente de palco, chegam a 50 pessoas no show ao vivo, assim. Caramba, gente, que máximo. Então, bora falar agora especificamente do Mestre da Magia Disney Plus. Tá disponível, o que a gente vai encontrar lá, assim, pra valer? Olha aí, olha isso Mestre aí. da Mágica. Esse foi o maior especial de ilusionismo da América Latina, também o maior show da nossa carreira. Foi gravado na Farmácia para 8.000 pessoas, numa arena gigantesca. E é muito bonitão ver as pessoas estão lá. Tem várias coisas legais nesse especial. A primeira delas é que tem números que foram escolhidos especificamente para esse especial. Tem a participação de um amigaço nosso, que é o Enaldinho. Sim. A gente fez o Enaldinho cerrado ao meio, então vocês vão ver, né? Tem momentos ali. Conta muito de história e também tem uma produção musical que foi feita 100% original para esse show, exato. Então, inclusive tá no Spotify disponível, as pessoas podem entrar lá e buscar. Todas as plataformas você pode buscar. Exato, de áudio tá lá. Mestres da Mágica, pode buscar a trilha sonora original, tá muito legal. Depois de tanto tempo de carreira, apresentar para 8.000 pessoas, fazer essa gravação, ainda dá um frio na barriga? Com certeza dá um frio na barriga, com certeza. Afinal de contas, era um projeto único, exclusivo para uma empresa que é a Disney, que proporciona momentos mágicos para as pessoas. Verdade. Então imagina que você, que é ilusionista mágico, você viveu a vida inteira fazendo mágica, mas você chega no momento em que você participar da maior empresa de mágica do mundo, que é a Disney. Que massa. E pra gente é muito importante isso, é um marco muito importante na nossa carreira, além, obviamente, das 8.000 pessoas que estavam ali presentes, uma mega produção, números exclusivos para o especial, participações de grandes personagens como é o Ronaldinho. Então a gente entende que a gente queria realmente desempenhar o nosso melhor. Claro. Ali. E eu tenho certeza que a gente conseguiu, porque a gente está recebendo muito feedback positivo, as críticas estão muito boas, porque a gente não só entrega um show de ilusionismo, a gente entrega realmente como se fosse um filme, do início ao fim, que tem efeitos de mágica, tem efeitos de ilusionismo, mas que o objetivo realmente é fazer a pessoa se emocionar, rir, chorar, se divertir e se encantar. E vocês conseguem muito bem, porque eu já fui plateia. Isso é muito, muito legal. Alguma coisa rolou de inusitado, de engraçado nessa gravação específica? Tirando que eu machuquei esses 2 dedos 2 vezes cada um. Cada show a gente... Machuca uma coisa. Cada show é uma coisa, assim. A gente tem uma coisa que é muito legal desse show específico, é que a trilha sonora de um dos números foi gravado pela Orquestra de Praga. Que isso? Então, inclusive, vai sair agora um make-off no próprio Disney Plus desse show. Então, já tá disponível lá o especial. E vai ser um make-off que tá muito legal. Então, convido todo mundo a assistir também. Já vai estar disponível a partir do dia 21 de março. E aí, a gente, nesse make-off, conta um pouco desse processo, né? Então, além da gente ter machucado, né? O inusitado que tem também, tem o inusitado artístico, né? Que tem uma construção musical muito forte, assim. Sim. E ela... É muito legal ver essas imagens, né, uma das maiores orquestras do mundo, que é a Orquestra de Praga, tocando uma trilha sonora original de um filme produzido aqui no Brasil.
Isso é muito bacana. E tirando essa gravação, alguma coisa inusitada já aconteceu em alguma outra. Se vocês se lembram, assim? Alguma coisa quebrou, que não deu certo e teve que correr e resolver de uma outra forma, abre um sorriso e segue. Coisa inusitada sempre acontece na nossa vida, porque é uma vida que a gente sempre tá fazendo algumas loucuras, né? Então, no caso, seja um recorde mundial, ou seja um grande escape, ou uma grande ação. E assim, várias coisas aconteceram, principalmente de machucar, ou de quase se acidentar, ou de quase realmente não estar aqui mais presente. Eita, Brasil! Então a gente vê, por exemplo, a gente foi bater um recorde mundial em Monza, na Itália, quando o Henry estava num carro em alta velocidade, assim, mais de 100 km por hora, e eu preso numa camisa de força, preso numa caixa na frente desse carro. E aí, na hora que eu tava no finalzinho pra escapar, tudo ensaiado, treinado, eu tava saindo já. Na hora que eu tava saindo da caixa, eu consegui abrir a caixa, tirar a camisa de força e abrir a caixa, eu escorreguei, caí no chão, e por uma fração de segundos que eu levantei a minha perna, o carro passou. Então, assim, Eu achei que eu tinha atropelado, eu saí branco do carro, tirei o capacete, tipo... E eu caí no chão. Falei, meu Deus, eu atropelei. E quem assistiu falou, que vai... Olha, que deu certo, eles já estão... Desde sempre eles já tinham pensado nisso tudo. Porque tem muito de vocês fazerem isso assim, de às vezes... não deu certo. Já estava ensaiado, às vezes não deram certo. Aí depois dá certo e a gente fica na emoção. Mas essa foi de verdade. Essa foi de verdade. Muitas coisas a gente acaba correndo um risco aí. Por mais que ensaia. Caramba. Essa foi de verdade verdadeira mesmo. Então, convite então o pessoal assistir Mestres da Mágica no Disney Plus. Isso certo? aí. E tá todo mundo lá, vou dar um spoiler, hein? Tem uma mágica que acontece com a pessoa lá na casa dela. Então, a mágica acontece pela tela da plataforma. Então, assista lá no meio, mais pro finalzinho, você vai ver uma mágica que vai acontecer com você na sua casa. De todas que vocês já fizeram, óbvio, é tudo muito, muito maravilhoso. Mas eu não consigo aceitar a do papel, que vocês já viram em vários lugares, que já fizeram em vários lugares. Inclusive, fizeram na D23. E, cara, a gente rasga o papel e joga pra cima e escolhe, não sei o que, e no final os caras acertam o nosso desejo que a gente tinha olhado. É muito bacana esse tipo de coisa, né? Que às vezes não precisa ser grandioso, Exato. é simples, é pequeno e tem impacto, né? É muito forte porque acontece na mão das pessoas. E é o que a gente tentou trazer para a plataforma. Então também tem uma mágica que acontece com as pessoas. E quando você tira a mágica de você e transmite para o espectador, Sim. a mágica se torna mais forte. Porque ele, que nunca fez mágica na vida, está produzindo mágica pela primeira vez. É isso. A gente tá acostumado com os nossos super-heróis aqui na Disney. Temos aqui agora também, então, no Disney Plus, Mestres da Mágica, tá o convite feito. Vou fazer um bate-bola rapidinho com vocês, gente. Boa. Um ídolo para cada um de vocês. David Copperfield. Exato, David Copperfield. Uma saudade. Uma saudade. Acho que eu vou falar pão de queijo. Mineiro. Eu acho que é quando eu não pagava boleto. Acho que essa Ficar adulto é chato, né? Vocês são de Minas, só fazer uma pausa. São de Minas, também sou de Minas. Que legal. BH, de onde? De BH? BH. Não, mas vocês de BH mesmo. Belo Horizonte, BH. Você também? Não, sou de Uberlândia. Sou de Uberlândia. Mas em BH já peguei muito ônibus para Savassi. Esse ônibus passa na Savassi. Sabe se esse ônibus passa na Savassi? Tá vendo, Brasil? Tá vendo? Não sou o único que sabe dessa frase aqui. A última coisa que vocês compraram. Última. Última coisa. Agora há pouco, ontem? Agora, hoje. Última a gente comprou. A gente tem um evento agora na Paulista. A gente comprou agora uma caixa. Eu pedi pra comprar uma caixa de lápis de giz de cera. Isso. Giz de cera. Última música que vocês ouviram? A última música que eu escutei foi Feel Like Magic, que é a música da Orquestra de Praga que toca no nosso especial no Mestres da Mágica. E eu escutei Burn, que é de um ato que eu faço, que é que eu mais curto. Boa. Do nosso show. Uma meta pra esse ano? Uma meta para esse ano. Eu acho que a gente tem uma meta de abrir pelo menos umas 2 ou 3 praças internacionais. Quando a gente fala praças, são temporadas de show nosso fora do país, assim. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Caramba! Então tem conversas aí. Alguma esquisitice de vocês? Alguma coisa que vocês não falam muito, assim, que os fãs não conhecem muito, assim, alguma... Eu gosto de arriscar a vida. Isso a gente já sabe, isso a gente já comprovou, inclusive. E pelo menos no meu caso, eu gosto muito dessa adrenalina por esse vício na adrenalina. Então é pular de paraquedas, é mergulhar. Você faz isso? Sim. É mesmo? Já pulou de paraquedas? Eu tenho um vício em adrenalina. Mano do céu. Tu vai nessa onda, não? Não, nem tanto, eu já sou mais contido. O seu seguro de vida tá mais em dia, tá mais certinho, pago ali mensalmente. Já segura as pontas. Mas e a sua esquisitice, qual seria? Cara, a minha, eu não sei se é uma esquisitice, mas eu acordo muito cedo e gosto de treinar muito cedo.
Que horas? Cedo, que tipo horas? umas 6 da manhã. Tá zoando? Tem energia, tem vontade? Tenho, meu relógio funciona muito. Acho que a que diz de o Henry manhã. é que se o ano tem 365 dias, ele vai 366 na academia, mais ou menos isso. Não falha não falha, tipo, tá gripado, vai junto, vai. Tento ir. Mas no dia do show tu vai também? Vai. Tento ir. O máximo possível, mas porque me faz bem também, mentalmente, vamos dizer assim. Quando você fala, mas o meu shape não tá vindo. É por isso, você não tá seguindo aqui, ó, entendeu? Disciplina. Essa disciplina de todo dia. Gente, se vocês fossem um personagem da Disney, qual seria? Pode ser dos clássicos, dos novos, Marvel, Star Wars, enfim, Pixar. Cara, eu acho que eu seria... Pode ser da Pixar, né? Pode. Acho que eu seria o Buzz Lightyear. Interessante. E o seu, Eu Cláudio? acho que eu seria o Loki pra teletransportar, me mudar de lugar, Bom, hein? desaparecer, me camuflar. E se pudessem viver em algum universo Disney também, qual seria? Toy Story? Ah, legal. É verdade, eu acho que eu seria no universo clássico dos filmes da Disney, que tudo é possível, tudo é mágico. Nos filmes do Mickey, quando ele é mágico, é magnífico. É lindo, hein? E trazer um desses personagens pro palco com vocês, qual vocês trariam, assim, um dos personagens da Disney pra fazer um número, assim, com ele em algum momento? Qual Acho que o seria? Mickey seria o mais Eu acho que o mais icônico, famoso né? e icônico. Acho que Emblemático seria ali. realmente um impacto muito legal nas pessoas. Muito bacana. É isso aí, Conversa Rádio Disney hoje falou então com o Henry Claus, tá disponível no Disney Plus. Assiste lá, hein? Dá o play. Por favor, galera, obrigado mais uma Obrigado vez a pela você. presença Obrigado aqui. a vocês. Convidar todo mundo mais uma vez para nos assistir Mestres da Mágica, ele tá disponível. É uma experiência para toda a família, hein? Então, pega o balde de pipoca, chama aí todo mundo, vai ter Uma mágica, horinha, que o uma impossível horinha. é só uma ilusão. Exatamente. Tá vendo? É isso. Eu sou o Fernando Prado, a gente se encontra no próximo Conversas Rádio Disney. Beijo, valeu!